Olá a todos, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Natasha e hoje vamos falar das 10 próximas Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz. Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz. Esta é a segunda parte do vídeo, portanto vão ver a primeira. Eu vou colocar algures a primeira parte do vídeo. Eu li o livro em inglês, há livro em português, português do Brasil, mas eu recomendo que leiam em português do Brasil, porque este inglês não é propriamente um inglês fácil, pelo menos para mim não foi propriamente fácil, até porque este livro já foi escrito há bastante tempo, 42, acho eu. 42, não é? Yeah, 42, 1942. Pronto, então, só resumindo aqui um bocadinho, isto são cartas fictícias, obviamente. Não sei porque alguém achou que isto eram cartas verdadeiras, claro que não, isto é ficcionado, mas a ideia deste livro é mostrar-nos como é que acontecem os ataques energéticos, tá bem? E como os ataques energéticos são subtis. E eu, desde que estou mais alerta para isto, comecei a ver no meu próprio trabalho, comecei a ver os efeitos destes ataques de uma forma muito mais clara. Por exemplo, o ataque ao sono das pessoas. Nós todos sabemos que a tortura do sono é complicadíssima, é uma das torturas que era mais utilizada aqui em Portugal na altura da ditadura, e isso é uma das coisas que as energias mais densas. Outra pergunta que apareceu: demónios aqui tem a ver com o contexto cristão do autor, do C.S. Lewis. Nós podemos chamar-lhes outras coisas, podemos chamar aquilo que for mais confortável para nós, podemos chamar-lhes energias densas, podemos chamar-lhes obsessores, podemos chamar-lhes bicharada, podemos chamar o que quisermos também. Pronto. E muitas das vezes estes obsessores, estas energias mais densas, atacam o nosso sono. Porquê? Porque quando nós não estamos bem descansados, é muito mais fácil sermos manipulados, é muito mais fácil, somos muito mais irritáveis, é muito mais fácil cairmos em certos comportamentos que não são, segundo o autor, comportamentos cristãos, segundo eu, comportamentos de uma pessoa de bem. Pronto. Então vamos lá, vamos começar com a carta 11. E a carta 11, pronto, cada uma destas cartas fala de um tema específico. Então, isto são as cartas de um demónio maior ao seu aprendiz, que é o sobrinho. Pronto, muito bem. Então, a carta número 11. Eu resumi aqui muitas coisas. Eu escrevo nos livros. Pronto. Espero que isto não assuste ninguém. A carta número 11 fala do poder da alegria. O que é que eu escrevi aqui? É o riso do céu entre pessoas que se amam. E há o riso, ok. Ele fala aqui das diferentes, na carta número 11, ele fala aqui das diferentes formas de nós nos rirmos ou nos divertirmos. Algumas delas boas, que têm a ver com este riso que nós damos entre família, entre amigos, aquele riso puro, natural, que é completamente desencorajado pelos demónios. O riso que promove, lúdico, que promove a aproximação das pessoas, que também é pouco útil. Também a única coisa que é útil para os demónios é poder distrair. E o riso que é útil é o riso cruel. É o riso que traz vergonha. É as piadas, é aquilo que a gente diz que eu estava a brincar, não é? Quando a gente diz, essa roupa faz-te gorda. Eu estava a brincar. Pronto, estas piadas cruéis que promovem a vergonha são aquelas que são úteis aos demónios, é o que ele diz aqui. As piadas são usadas como desculpa para a crueldade. O deboche, né? Ele usa aqui, numa das traduções que eu pus aqui foi a palavra deboche e leviandade. Portanto, o riso que é usado de uma forma pura, de uma forma entre conexão com pessoas, de uma forma lúdica, é bom. Todo o riso que é usado para gozar ou para disfarçar as nossas intenções quando elas não são as melhores, pode ser usado contra as pessoas. Portanto, é usado contra as pessoas. Ele fala do poder e da diferença entre esses dois risos aqui na carta 11. Na carta 12, ele fala da inércia espiritual. Inércia espiritual. Eu estou a ler os meus apontamentos aqui no livro, porque eu também já o li há um mês, mais ou menos, e há algumas coisas que já não estão muito presentes. Inércia espiritual. Quando nos afastamos de Deus, por fora está tudo igual,
As práticas são as mesmas, mas o coração esfriou. É um caminho lento para o paciente, não é? É um caminho lento porque o paciente não pode ser confrontado com isto, senão vai acordar. Isto é uma coisa que é muito importante, que aparece muito aqui no livro, que é esta questão de, no livro, não é? Estes demónios levarem as pessoas até um ponto que não é um ponto extremo, porque nos pontos extremos as pessoas acordam. Há um ponto, por exemplo, pegando aqui no exemplo do sono, eles não podem levar as pessoas até a um ponto, e eles querem adiar o máximo possível. E vocês vão ver isto noutras cartas, eles querem adiar o máximo possível a morte da pessoa, para poderem retirar o máximo possível de energia daquele paciente, como eles chamam, que somos nós, os pacientes somos nós. Então eles não os levam nunca até um extremo, porque quando eles os levam até ao extremo, a probabilidade da pessoa acordar para aquilo que está acontecendo na vida dela é muito grande. Então, eles evitam sempre, eles promovem a distração e promovem algo que é mau, porque eles não querem fazer coisas boas às pessoas, né? Promovem algo que é mau, mas não mau até ao extremo, também que é para a pessoa não acordar. O que eles querem, que é promover, e aqui na Carta 12 eles falam nisto, promover uma falta de consciência para que a pessoa não perceba o que é que se está a passar, não perceba para onde é que está a ir, não suspeite de nada. Tudo o que os demónios fazem é com supervisão de Deus, escreveu aqui. E é por isso que na Bíblia vocês veem isto no livro de Job, do Jó, da paciência de Jó. E vocês veem isto, tudo aquilo que é feito dentro dos limites daquilo que Deus permite. E vocês agora perguntam, mas porquê é que Deus permite isto? É a pergunta de 1 milhão, não é? E então vou-vos deixar para vocês poderem responder a isso. Aqui outra parte que ele descreve aqui na carta, levam-nos a passar horas no nada, com atividades que nem dão prazer, que não é preciso esforço e não é preciso esforço para nos distrairmos. Então, no fundo, aqui o que eles estão aqui a promover nesta carta 12 é o desperdiçar da vida. Em que, quando nós desperdiçamos a vida, eles querem que a gente desperdice a vida, seja com tarefas que nem sequer nos fazem felizes, seja com coisas que nós achamos que são nossas obrigações, seja com preocupações, seja com ansiedade, seja com comida, seja com conversas que não nos levam a nada, seja com atitudes que maltratam os outros. Isto é um desperdício desta vida que, mesmo que eu viva, se calhar, até aos 250 anos, é uma vida curta. Não viver para Deus, nem para si, nem mesmo para o que gosta. Porque há aqui uma história que eles contam aqui de um paciente em que ele só quando morre é que percebe que não viveu nem para ele, nem para as coisas que ele gosta, nem para os outros, nem para Deus, nem para nada. Pronto. E a ideia deles é um bocado essa, é fazer-nos desperdiçar a vida. A perdição é lenta, gradual e confortável. Nunca és confrontada com a necessidade de saber para onde estás a ir. Então é quase como se eles guiassem. Aqui neste livro eles veem-nos, pacientes, um bocado como o gado. Aliás, eles chamam-nos gado em várias partes aqui do livro. Eles chamam-nos um bocado como gado, em que nós não sabemos bem para onde é que estamos a ser direcionados e a ideia é que nós nem sequer pensemos nisso. Porque estamos tão preocupadas com as outras coisas todas que nem sequer pensamos para onde é que estamos a ir, para onde é que nos estamos a direcionar. O que é que eu escrevi aqui? Pecados pequenos que não causam remorso instantâneo são o melhor caminho para o inferno. Acumulação de pequenos pecados, como poeiras que nunca assustam o suficiente para um arrependimento e mudança de direção. Portanto, é isto que eles querem. Claro que eu estou a usar aqui a linguagem cristã, porque, mais uma vez, estou a usar a linguagem cristã porque o livro foi escrito por um cristão, está bem? Pronto. E no fundo é isto, mas nós podemos ver isto na nossa vida. Quando há alguma coisa grave na nossa vida, nós mudamos de direção. Quando as coisas são suaves, tipo poeiras, que nunca nos assustam o suficiente para um arrependimento e mudança de direção. Às vezes, por cima, tempestade na nossa vida, para nos fazer mudar de direção. Porque se não for uma coisa grande, nós vamos continuando naquele caminho, porque é o que nós conhecemos e não é assim tão desconfortável como isso para eu ter que pensar no assunto.
Ok? Então lá, carta número 13. Verdadeiro prazer. O verdadeiro prazer e a alegria lembram-nos como somos amados e especiais. Voltamos a casa, somos felizes e verdadeiros connosco mesmos. Então, ela aqui na carta de 13, suponho que deve falar no prazer, eu pus aqui um coração. Eu ponho corações às vezes, assim, não estás a ver aqui o coração? Ponho corações às vezes. Agora há coisa que eu digo, oh, o que é que eu escrevi aqui? Ele fala aqui do prazer que Deus nos deu, ou seja, que nós somos animais de prazer, em que Deus criou o prazer verdadeiro e os demónios só o distorcem e usam-no para nos escravizar. Desfrutar do prazer acorda a alma. E ele aqui nesta carta fala da diferença entre... Ah, tantos corações, olha aqui tantos corações. Depois aqui LOL. Ele chama-nos vermes. Ele diz assim, Deus gosta realmente destes vermes, que somos nós, e dá-lhes um valor absoluto, distinto de qualquer outro ser. Não fixe. Deus quer-nos como as criaturas únicas que criou. Exatamente. Pronto. Então ele fala aqui do prazer e da importância do prazer e que o prazer é um presente de Deus para nós e que muitas das vezes esse presente pode ser distorcido levando aos extremos e nós já falámos disto noutra carta, que os extremos são sempre maus. Exceto o extremo de elevada devoção ao divino, todos os extremos são maus. Quando somos autênticos no que gostamos, somos mais difíceis de manipular. Então, ele fala aqui na parte de desfrutar do prazer, de desfrutar da alegria, de desfrutar de todas as bênçãos que nós temos, sem chegar aqui a um ponto em que este prazer possa ser manipulado e distorcido. Pronto, e mais uma vez, eles puxam aqui para a não ação, para a distração, para nos guiar aqui num caminho que não seja um caminho de consciência. E por isso é que é muito importante nós pensarmos nas coisas. E é muito importante nós questionarmos. E continuar a questionar. E se calhar questionamos e não chegamos às respostas da primeira, nem da segunda, nem da 10ª vez. Mas é muito importante continuar a questionar. É muito importante continuar a perceber se eu estou no caminho. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou a fazer aquilo que é suposto fazer? Será que. Porquê que será que isto acontece? Eu sinto que é muito importante. Da carta 14. Transformar a humildade em orgulho. Voltar o foco para si novamente. Eles na carta 14 falam de promover o orgulho, a vaidade. Ok. E este orgulho, falsa modéstia, o que é que eu escrevi aqui? Falsa modéstia não é real e traz confusão mental. Ele fala aqui que a verdadeira humildade é eu ficar tão feliz pelo uso dos meus dons ou pelo uso dos dons do meu vizinho, o meu vizinho de usar os dons dele. E no fundo esta é a verdadeira humildade, em que nós vemos os nossos dons e talentos, vemos os dons e talentos do outro e ficamos felizes com os dons e talentos do outro. E que isto no ser humano não é propriamente fácil, e então eles vão manipular isto. A ideia destas cartas é sempre como é que eu consigo manipular aquilo que é bom nos pacientes, aquilo que é bom nas pessoas, aquilo que Deus criou nas pessoas. Como é que eu consigo manipular? A humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. Que eu escrevi aqui. Porque é isto, a humildade não é eu dizer que o outro é melhor e que não sei o quê, que eu não presto. Humildade não é isto. Isto também é um bocadinho orgulho espiritual. A humildade é eu pensar menos em mim, não é? E perceber como é que nós todos nos encaixamos neste grande plano e como é que os meus dons e os dons do outro vão encaixar para criar aqui algo especial no mundo e não me deitar abaixo. O objetivo de Deus é que a humanidade, não, umidade, eu escrevi umidade, portanto não deve ser umidade. O objetivo de Deus é que a humildade, deve ser humildade, do homem se torne infinitamente feliz sem precisar de louvores pelos seus ganhos.
Foi outra conclusão que eu escrevi aqui. Humildade. Carta número 14. Número 15. Eterno presente. O presente é onde se pode praticar a virtude, usar o prazer, as graças e tudo mais. Foi o que eu escrevi aqui. Deus está no agora. Eu escrevi aqui este apontamento. O presente é o ponto onde Deus toca. Não, o presente é o ponto onde o tempo toca a eternidade. Eles estão sempre a tentar tirar-nos do presente. Porquê? Porque quando estamos no futuro, o futuro não existe. As pessoas ficam obcecadas com fantasias e ansiedades. Quando nós estamos preocupados com o passado, já não há nada que possamos alterar, porque já passou. Quando nós estamos preocupados com o futuro, estamos a criar ansiedade e fantasias. Estamos num ponto que não é o ponto presente. E aqui, nesta carta, eles falam de tirar as pessoas do ponto presente, da importância, sim, de planear o dia, planear o meu dia da manhã, claro que sim, é importante, mas não ficar obcecado, ou não ficar com o coração preso no dia da manhã. O ideal é nós vivermos aqui no momento presente, planeando o futuro, mas sem ficarmos presos a uma realidade que não é a realidade que nós temos aqui no presente, no fundo. O passado pode servir a Deus e traz gratidão ou sabedoria. O futuro só traz fantasia e ansiedade. Porque ele depois fala aqui nas diferenças entre, na vantagem de puxar as pessoas para o futuro, ou seja, de puxar a mente do paciente para o futuro e a preocupação com o futuro, mas em última instância, se tiver que ser com o passado, ele que se foca aqui na tristeza de ter perdido certas coisas no passado, na culpa de certas atitudes. Mas o passado pode trazer coisas boas, porque pode trazer gratidão e sabedoria, enquanto que o futuro nunca pode trazer coisas. Estarmos, não, mais uma vez, não é não planear o dia da manhã, é ficarmos presos nas fantasias do futuro, na ansiedade do futuro. O futuro deve ser entregue à providência divina e devemos viver no presente. Todas as dádivas verdadeiras são encontradas no presente. Então, aqui nesta carta, na carta 15, ele fala sobre isto, fala sobre o passado, o presente e como é que nós conseguimos tirar o paciente, eles, como é que eles conseguem tirar o paciente do momento presente, que é o momento que é importante. 6. Escrevi aqui. Coloca o ego e o que eu quero acima da união da união e verdade espiritual. Caçar igrejas, ok. Criticar em vez de adorar a Deus. Pronto, aqui nesta carta ele está a dizer ao Wormwood, né, o aprendiz, está a dizer para ele fazer com que o paciente comece a ir à procura de novas igrejas, comece a saltar de igreja em igreja. Está sempre à procura de novidades, o que impede a profundidade e a aplicação do que se aprendeu. Então ele está a promover aqui, olha, ele que vá saltando de igreja em igreja, que vá procurando aqui algo. Preferencialmente, depois ele fala aqui de vários tipos de igrejas, as de igrejas que diluem a mensagem para ser mais palatável às pessoas, que não desafiam ninguém, que é um bocadinho os nossos gratiluz, não é verdade? Só coisas boas, só coisas diluídas, não há sombra, não há maldade, não há nada. Repetição constante deste não desafio. Pronto. Ou então o oposto, não é? Mais uma vez, os tais extremos. Ele está a promover que ele o leve a uma certa igreja onde não se desafia ninguém, onde só, mais uma vez aqui no contexto, onde só se passa as partes boas, as passagens boas da Bíblia, onde só se fala de amor e luz e ninguém fala de nada que verdadeiramente nos desafia, ou então no outro extremo, não é? Onde o foco é o ódio, os ataques constantes, a política, onde transformam a igreja num ato de guerra, no fundo é o que ele diz aqui. Portanto, aqui a ideia é que ele anda aqui a saltar de igreja a igreja e de preferência aqui de igrejas que não lhe ensinem nada. Pronto. Não importa a igreja ou até o que os outros pensam, a unidade com Deus e a
preocupação com a nossa própria cura e caridade. Não podemos ir à igreja para ser entretidos, e sim para nos transformarmos espiritualmente. O que é que eu escrevi aqui? Muito bem. Carta 17. A gula. A gula. Ai, esta carta da gula. Eu lembrei-me tanto de algumas pessoas quando li esta carta da gula. O pecado da gula é colocar os nossos desejos acima da gratidão e da caridade. Então, o que é que ele fala aqui no pecado da gula? Que alguém pode comer pouco e ser escravo da gula, excessivamente exigente. Então ele fala aqui, dá aqui um exemplo de algumas pessoas que dizem: mas eu não tenho este pecado da gula porque eu como muito pouco. Mas são super exigentes com aquilo com o tipo de chá, com a temperatura do chá, acho que é o chá que ele usa, que causa um transtorno aos outros. No fundo é isto. Este transtorno que a gente causa aos outros, e aqui no caso da alimentação, ele dá aqui o exemplo de uma pessoa em que o estômago domina toda a nossa vida. Ou seja, aquilo que a temperatura, as especificidades, tudo aquilo que eu como, é o que controla a minha vida, é o que controla as minhas emoções. E ele fala aqui no exemplo desta pessoa, não é? É uma mulher que acredita que está a praticar a temperança, mas não está, porque ela acha que está a praticar a temperança e é virtuosa simplesmente porque come pouco, quando no fundo está escravizada pelo seu próprio paladar e pelas exigências que faz aos outros. Então, e qual é o objetivo disto? O objetivo é gerar impaciência, irritabilidade e egocentrismo, em que só, sei lá, imagina, vamos pegar aqui outra vez no exemplo do chá, né? Em que só o chá, sei lá, 47 graus e meio é que é bom o suficiente para mim. E se não estiver nessa temperatura, causa irritabilidade, uma exigência excessiva, transtorno aos outros, porque eles têm que esfriar ou aquecer o chá ou whatever. Ou têm que estar sempre super preocupados quando me convidam para beber chá, porque tem que estar àquela temperatura. Ai, o que é que eu escrevi aqui? Não percebi o que é que eu escrevi aqui. Ao enfraquecer a vontade e o autodomínio, ao enfraquecer a vontade e o autodomínio, a pessoa torna-se presa fácil para outros pecados. No fundo, esta incapacidade que eu tenho de me adaptar às circunstâncias torna-me presa para outras manipulações destes demónios. Número 18. Ele fala aqui no número 18. No 18, ele fala da competição versus a cooperação. E que a competição é dos demónios e a cooperação é de Deus. E que Deus nos ama verdadeiramente. E que eles não conseguem. Há aqui um grande discurso, que é este todo azul que está aqui, em que, no fundo, ele fala da filosofia de Deus, a que eles chamam inimigo aqui. Fala da filosofia do inimigo. Em que ele não percebe porque é que Deus ama estas criaturas repelentes que somos nós. E fala do poder do casamento e porque é que Deus instituiu o casamento como uma forma de cooperação e de unidade, de cooperação espiritual, da união entre as pessoas no casamento ser algo que traz compromisso, e como é que eles podem manipular tudo isto, mais uma vez, no casamento. E como é que podem fazer com que as pessoas acreditem que lá porque a paixão desapareceu, que é normal existir ao início em qualquer relacionamento, lá porque a paixão desapareceu, que o amor desapareceu. Como tudo nos humanos passa por fases. Como tudo nos humanos, o casamento e o amor passa por fases. O amor e a paixão vão reduzindo naturalmente, mas a união familiar e a conexão são para ficar. Não pode haver uma dependência de sentimentos variáveis como a paixão. Então ele aqui fala da manipulação desta energia que acontece imensas vezes, que é eu não perceber, e eles já falaram nisto noutras cartas, eu, ser humano, não perceber que nós passamos por altos e baixos, sempre faz parte. A nossa vida é altos e baixos, é tal onda, não é?
E que no casamento ou nos relacionamentos vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos ter altos e baixos e vamos ter biologicamente circunstâncias ao início, não é? Quimicamente, biologicamente, no início do relacionamento, há uma grande paixão, há uma grande química entre as pessoas e depois, naturalmente, aquilo vai reduzindo, porque é biológico da coisa, não é? Vai reduzindo aquela paixão, vai reduzindo aquela química e vai entrando em algo mais estável, mais seguro, mais confortável, com uma maior conexão, com uma parceria. E os demónios querem pegar nisto e dizer: o amor acabou. O amor acabou, tens de saltar para a próxima. O tal coisa das igrejas, andar à procura sempre de uma igreja nova que me dê prazer e entusiasmo e que me dê assim aquela coisa no peito. Pronto, é a mesma coisa no casamento. Pronto. Em que eles dizem: vamos promover isto às pessoas, vamos promover aqui o saltar de relacionamento em relacionamento para ela continuar sempre a sentir aquela paixão. Certo ou errado, não sei, deixo-vos a vocês para decidirem. Só estou aqui a dizer o que está escrito no livro. Pronto. 19. 19. Os demónios não entendem que existam atos altruístas sem proveito próprio. Há uma capacidade dos demónios de entender o amor. Pronto. Aqui para eles tem que haver aqui algum segredo, porque eles não percebem porque é que as pessoas são altruístas, não percebem porque é que Deus nos ama, não percebem aqui uma data de coisas. Então tem que haver um plano. E eles passam aqui uma grande parte da carta a tentar perceber o conceito de amor e que não é amor romântico, é este amor, o ágape, é? Aquele amor universal. E eles não percebem porquê. Não percebem a energia do amor. E não, como não percebem, tentam manipulá-la a fazer com que as pessoas pensem que no momento em que a paixão acabou, estamos aqui outra vez na energia da paixão, o amor também acabou, o que não é real. Vamos para o número 20. O mal não cria, apenas distorce e corrompe. O mal não cria, apenas distorce e corrompe. Isto é muito importante, porque tudo aquilo que as energias negativas, as entidades, o que tu quiseres chamar, tudo, ou os demónios, o que tu quiseres chamar, tudo aquilo que eles fazem é pegar em algo que já lá existe e distorcer, ampliar, manipular, mas é algo que já lá existe. Okay? Já existe em nós, eles não conseguem criar nada. Eles só pegam naquilo que já lá está. E é muito importante nós termos esta consciência que eles só pegam em coisas que já lá estão. E eles aqui nesta carta número 20, falam da manipulação da moda e dos padrões de beleza para criar uma insatisfação constante com a realidade. Criar aqui padrões não alcançáveis. E o que é que isto também tem a ver aqui com a questão do casamento? O plano é sempre fazer com que o homem se case com alguém que que lhe fará a vida doméstica miserável, para que esteja sempre sob tensão e não em paz espiritual. Então, eles tentam sempre promover, e nós vamos ver isso aqui, se calhar mais para a frente, quando é que ele aparece com a amiga. Deixa lá ver. Há aqui uma parte, spoiler, em que ele arranja uma namorada. Pronto. Uh, o Screwtape, o demónio-chefe, fica super chateado. Porquê? Porque ele queria que o aprendiz o levasse a uma pessoa que fosse que fizesse a vida no inferno, no fundo. Pronto. Porquê? Porque quando este relacionamento, ou a vida doméstica, não está bem, aquela pessoa que eles juntaram ali duas pessoas que têm que se picam, não é? Nós vimos isto também noutra carta dele com a mãe. Portanto, quando há este picanço em casa, a pessoa está sempre sob tensão, está sempre insatisfeita, está sempre com raiva, com pouca paciência. Então há aqui uma grande promoção de nós vamos ter que juntar este paciente com alguém que faça a vida dele no inferno para que as coisas nunca fiquem bem. Pronto, depois eles não vão conseguir porque ele vai encontrar uma pessoa como deve ser. Pronto. Spoiler. Spoiler. Pronto, então estamos aqui na carta número 20.
E vamos deixar isto aqui, vamos deixar vamos deixar a carta número 21 para o próximo vídeo. Eu gostava de saber se vocês têm alguma pergunta sobre este livro, tá bem? Ou sobre estes temas, ou se isto faz sentido ou não. Vocês mandaram algumas mensagens, eu não sei se alguém está a chegar aqui aos 32 minutos e nem me está a ouvir. Olha, se ainda me estivesse a ouvir, deixa-me um comentário em baixo, se faz favor, para saber que ainda me estás a ouvir e que isto faz algum sentido. Porque eu queria mesmo fazer aqui uma coisa mais profunda com este livro, porque este livro marcou-me. Eu estava a lê-lo e apesar de não ter a ver diretamente com as minhas crenças espirituais, não é? As palavras que eles usam não têm diretamente a ver com as minhas crenças espirituais, eu consegui explicar tanta coisa e perceber tanta coisa e ver tanta coisa e estar mais alerta para certas coisas, que certos padrões que eu comecei a ver em mim, na minha família, nos meus clientes, e comecei a dizer: espera lá, isto foi aquilo que eu li ali. Vamos lá tentar então combater isto da melhor forma possível. Digam-me o que acham, se isto faz sentido, se não faz, se concordam com esta linhagem, se este livro vos despertou alguma curiosidade. Mais uma vez, leiam em português em vez de ser em inglês, porque a parte do inglês é um bocado... Não é muito arcaico, né? É de 42, mas mesmo assim é um bocadito mais arcaico do que eu, que não é a minha língua principal, estou habituada. E tudo isto, e eu quero que tenham aqui esta... Se for a única coisa que vocês retiram daqui, que seja isto. Tudo isto é muito subtil, como vocês veem, porque a ideia é que eles não sejam vistos, é que eles não sejam percebidos, é que nós não podemos perceber, porque se nós começamos a pensar e começamos a perceber o que é que se está a passar, começamos a ganhar consciência e a ter ferramentas para. Tá bem? Então a ideia é a gente não perceber, portanto é tudo muito subtil. É tudo muito subtil. São noites mal dormidas, são mini discussões, são amigos que não são saudáveis, são companhias que não são saudáveis, são pequenas tricas e pequenas coisas que não são colocadas na cabeça, do eu estou certo e tu estás errado, do um contra o outro, principalmente em casa, isto acontece muito. Não, pequenas coisas, é tudo muito subtil. Mas nada disto é criado por estas energias. Estas energias pegam em algo que já existe e manipulam, extrapolam, expandem. Isto são coisas que já existem, não é? Então passa muito também por nós desenvolvermos uma forma de trabalho interior e de conexão espiritual, muita conexão espiritual, para conseguirmos perceber quais são os nossos triggers e como é que os podemos minimizar para que eles não sejam usados contra nós. E isto passa tudo pela conexão espiritual. Okay? Pronto, digam-me o que é que sentiram, o que é que acham, se gostaram, se não gostaram. E vemos-nos nas últimas 10 cartas. À semana. Beijinho. Até à próxima.